minha bandola agora desafina e não se pode tocar assim. Eu distorno o outro lado, exatamente. Podes falhar como é costume nas vozes. Essa é a primeira. A segunda é que é um tema de tal maneira bonito que é muito difícil não se gostar dele. E estragá-lo, mesmo com as judiarias que se fazem. É um instrumental de Artur Paredes, o Ré menor de Artur Paredes. Evidentemente, quando pegamos num tema escrito para guitarra portuguesa, a última coisa que se pretende fazer é que seja uma guitarra portuguesa a interpretá-lo, vamos assim, tunística, tunídia, tunosa, tunesca, tuneca. E é isso que vamos procurar fazer. O Artur Paredes foi um indivíduo importantíssimo para a guitarra portuguesa, não só para a guitarra de Coimbra. Em Coimbra definiu aquilo que é o estilo ainda hoje, cortando muito com o romantismo que vinha dentro dele. E esta é uma das músicas mais tocadas de sempre, o Ré menor de Artur Paredes.
homenagear uma grande figura da canção de Coimbra, que eu vou passar a apresentar. Nasceu em Coimbra em 5 de julho de 1946 e foi no antigo bairro de São José, hoje Norton de Matos, que começou as primeiras brincadeiras. Filho do jornalista fotógrafo Rocha Pato, chefe da delegação de Coimbra, então do 1º de janeiro, e mais tarde do Diário Popular, cedo se inclinou para a música, que a par da carreira médica foi a sua grande paixão. Iniciou-se na viola perto dos 10 anos de idade, mas foi quando já frequentava o Liceu Dom João III, hoje José Falcão, que juntamente com alguns colegas de então, em que se contavam José Tito Maquei ou Francisco Martins, o inesquecível autor da Canção da Primavera, que formou, a pretexto das festas da escola, o primeiro grupo de fados em que participou. O não menos inesquecível António Portugal ouviu, gostou e propôs a continuação do grupo, que passou a liderar e que, dada a tenra idade dos seus membros, se passou a designar Portugal dos Pequenitos. Estava assim encetado um percurso que colocaria o nosso homenageado de hoje para sempre num grupo que haveria de ficar conhecido como a geração de viragem da canção de Coimbra, que a partir de então deixou de ser definitivamente apenas fado para incluir a trova e a balada, géneros característicos da época que se seguiria. Com apenas 16 anos, o nosso homenageado de hoje começou a acompanhar José Afonso numa das mais conhecidas e duradouras parcerias de que há memória na música portuguesa e que se estendeu desde 1962 até ao espetáculo onde Zeca Afonso encerrou a carreira e que teve lugar no Coliseu dos Recreios em 1994. Uma colaboração que se estendeu a 7 trabalhos discográficos do cantor e que pelo meio foi interrompida pela PIDE, que impediu o nosso homenageado de hoje de seguir para Londres para gravar o tema Traz Outro Amigo Também. Corria o ano de 1969 e decorria a crise académica. Durante a década de 60, o nosso homenageado foi ainda um dos principais acompanhantes de Adriano Correia de Oliveira, com o qual interpretou e gravou vários temas que igualmente se imortalizaram na música de Coimbra, como A Trova do Vento que Passa, que, divulgada em álbum em 1963, se tornaria uma espécie de hino da resistência dos estudantes à ditadura. Nessa década de 60 e na década de seguinte, acompanhou todos os principais cantores da canção de Coimbra, como os já referidos Zeca e Adriano, mas também António Bernardino e ainda guitarristas famosos como os já nomeados António Portugal e Francisco Martins, mas também Otávio Sérgio, António Brojo, António Ralha, Manuel Boalho, António Andias, entre outros, para os quais também compôs temas vários e produziu múltiplos arranjos. Enquanto estudante teve uma atividade intensa, tendo desde logo sido membro da Tuna Académica, do TEUC e do GEFAC, grupos culturais académicos a que dedicou muito do seu tempo. Além disso, foi um estudante militantemente associativo, tendo inclusive feito parte da lista do Conselho de Repúblicas que, em 1969, concorreu às eleições para a Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra e foi, nesse mesmo ano, participante ativo na greve académica que ocorreu e com a qual os estudantes desafiaram, e de que maneira, como sabemos, o regime salazarista. A par desta sua arriscada intervenção política e da frenética atividade musical, o violista cursou medicina na Universidade de Coimbra, frequência que foi pagando com os proventos angariados com as aulas de guitarra clássica que então dava e com os cachês de espetáculos e gravações em que participou. A licenciatura ficou concluída em 72 e de seguida veio a especialidade de pneumologia, que exerceu durante décadas com enorme reputação. De resto, a vida profissional do homenageado tem sido igualmente extremamente rica, não só pela referência que se tornou na sua área de especialidade, mas porque incluiu o desempenho de funções de relevo na área da gestão hospitalar, designadamente exercendo a presidência do Conselho Disciplinar da Ordem dos Médicos, ou a direção clínica e a presidência do Conselho de Administração do então Centro Hospitalar de Coimbra, o popularmente designado do Hospital dos Covões. A música é essa, bem como a atividade cívica e política, é que nunca foram dispensadas, seja qual for a fase do percurso do nosso homenageado de hoje de que estejamos a falar.
aprová-lo, o facto de ter integrado em 2012 o projeto ZEC